Fala pessoal, Jair Bolsonaro teve uma péssima notícia, uma notícia devastadora, em especial vindo do Tribunal Superior Eleitoral. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa notícia que deixou o Bolsonaro literalmente abalado e que, de certo modo, diante desse xadrez político, pode mudar toda a história dele. Não só para 2026, mas também, de certo modo, em relação à sua liberdade, que é o bem mais importante para o ser humano depois da vida. Então, nós vamos comentar mais sobre essa situação aqui do Bolsonaro. Vamos falar todos os detalhes do que realmente aconteceu, que deixou o Bolsonaro abalado no dia de hoje. É uma das notícias mais lidas, que de certo modo vai impactar aí, né, de certo modo, negativamente a vida do Bolsonaro, tá? Antes disso, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa situação que pode literalmente mudar a vida do Bolsonaro, tanto para o bem quanto para pior. Essa que é a realidade. Pelo visto, as coisas não andam boa lá para o Bolsonaro. Essa é uma notícia que saiu literalmente lá da matéria do O Globo, falando que o Bolsonaro teve uma má notícia aí, vinda diretamente do Tribunal Superior Eleitoral, tribunal esse que o Bolsonaro tem olhado muito, ou pelo menos com bons olhos. Então, isso a gente sabe que pode mudar, que pode, né, mudar a vida do Bolsonaro tanto para pior quanto para melhor, e agora parece que a coisa ficou um tanto mais que complicada, tá? Todo mundo sabe que o Bolsonaro é declarado inelegível praticamente 2 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, em especial por conta do abuso de poder econômico, que eu já vou explicar mais tarde para você o que é isso daí. O Bolsonaro tem praticamente, já sabendo disso, que é extremamente importante para a vida dele, quanto para a liberdade, quanto para a parte política, ele já tem ficado de olho e disse isso praticamente em uma conferência lá, que teve aí uma conferência de ação política conservadora, tá? Então o Bolsonaro foi literalmente lá falar, fazer uma declaração lá, polêmica, uma declaração fortíssima, essa que é a realidade, porque ele sabe que isso, de certo modo, pode mudar a vida dele. Então, o Bolsonaro chegou lá e disse a seguinte frase, abre aspas: "Temos eleições nesse ano, votem com a razão e não com o coração ou com a emoção, porque a composição do Tribunal Superior vai mudar." Já mudou. Se tivermos aí uma grande bancada em 2026, pode ter certeza que a gente faz pelo parlamento, não pela canetada, uma história melhor para todos nós, falou Bolsonaro lá em Balneário Camboriú no dia 6, no último dia 6 agora de julho. Ou seja, ele sabe que isso é extremamente importante, né, para a vida dele, não só para a vida dele, mas para uma grande parte das pessoas que o seguem. Agora, o Bolsonaro, já ciente disso, que lá vai ter uma mudança, né? Essa que é a realidade. Ele sabe que vai ter uma mudança lá, logo para setembro desse ano. Só que o Bolsonaro estava contando, né? Contando com essa notícia como se fosse uma notícia boa. Só que é uma péssima notícia para o Bolsonaro. Por que é uma péssima notícia para o Bolsonaro de modo geral e, de certo modo, para quem segue ele? Porque nessa mudança que vai, nessa grande mudança que vai haver no Tribunal Superior Eleitoral, é o fim do mandato do Raul Araújo. E aí você fala assim, pô, Cláudio, é o seguinte, eu pouco me importo, não quero nem saber quem é o ministro Araújo. Bem, se eu fosse você que tá aí do outro lado, eu ligaria, ficaria prestando atenção. Sabe por quê? Porque esse ministro Araújo é aquele ministro que, de certo modo, né, teve uma época lá em 2022 que estava na reta da campanha, já ali disputa entre Bolsonaro, Forte e Lula ali brigando, disputando um com o outro. Teve lá no show do Lollapalooza o Pablo Vittar, que subiu com a bandeira do Lula. Esse ministro Araújo ficou extremamente furioso e praticamente proibiu aquele ato, de certo modo, ali, dando uma força para o Bolsonaro. Então, por aí você já imagina quem é esse ministro. Eu ainda vou te contar mais. Esse cara pode literalmente mudar a vida do Bolsonaro, como já teve algumas intervenções dele há um tempo atrás, e eu vou te falar mais um pouco seguindo aqui sobre essa situação. Então você tem mais ou menos aí uma noção. Esse cara praticamente já vai pular fora lá do Tribunal Superior Eleitoral. Vai simplesmente meter o pé, como diz o pessoal, numa linguagem mais informal. Essa aqui é a realidade. Então, você já sabe que o ministro Araújo, ele, de certo modo, ajudou demais o Bolsonaro lá em 2022. Vamos colocar aqui supostamente para não, de certo modo, né, causar uma negligência na imagem do ministro Raul Araújo. Essa que é a realidade, mas ele, de certo modo, favoreceu indiretamente, tá? Tudo bem, então você já sabe que ele é literalmente um cara que ajudou o Bolsonaro. Só que não só isso. Esse ministro que vai sair
agora lá do Tribunal Superior Eleitoral em setembro, que é uma pessoa que o Bolsonaro talvez tenha um grande apreço, esse cara vai sair. Ele também foi o mesmo ministro que, de certo modo, votou lá praticamente para a absolvição do Bolsonaro. Em que absolvição foi essa? Por que o Bolsonaro foi perdoado por esse ministro? Tá, todo mundo sabe que teve um julgamento que foi extremamente importante e relevante e que mudou literalmente a vida do Bolsonaro. E que julgamento foi esse? Você deve estar perguntando assim. E que julgamento é esse, Cláudio? Bem, esse ministro aqui, ele votou, né? Não sei se você lembra, mas teve lá, de certo modo, lá no Palácio do Planalto, quando o Bolsonaro convocou embaixadores lá e fez uma reunião, literalmente, descendo o sarrafo lá nessa reunião lá, falando mal das urnas eletrônicas, dentre outras situações, constrangendo o povo brasileiro. O Bolsonaro simplesmente, né, teve, ou consequentemente, ali um afago desse ministro. O Bolsonaro atacou o sistema eleitoral, tá? E não só atacou o sistema eleitoral, mas também utilizou indevidamente do bicentenário da independência como palanque eleitoral. O Bolsonaro foi lá de Brasília, foi ao Rio de Janeiro e virou aquela situação. Esse ministro, que de certo modo agora vai sair, ele simplesmente considerou que aquilo não foi um ato tão grave. Então você imagina, né, que esse rapaz aí que vai sair, esse ministro, ele é de extrema importância para o Bolsonaro. Essa que é a realidade, não para mim, mas para o Bolsonaro. Então, esse ministro aí, naqueles 2 julgamentos, né, ele praticamente disse que o Bolsonaro não cometeu um ato tão, né, fora do comum. E, de certo modo, né, perdoou o Bolsonaro. Nesse julgamento, o Bolsonaro foi considerado inelegível aí até 2030, né, por 5 votos a 2. E aí a coisa ficou um tanto mais complicada. Então, para o Bolsonaro, mas você sabe que o ministro Araújo, né, perdendo aí, ou pelo menos saindo lá do Tribunal Superior Eleitoral, há uma grande perca para o Bolsonaro e, de certo modo, uma vitória para Lula e toda a galera do PT, é claro, tá? Então você sabe que é extremamente importante e relevante esse ministro Araújo. Então ele vai saindo de lá, né, e vai chegando outro. Esse outro ministro que vai entrar, esse sim, aí ele piora a vida do Bolsonaro, e é isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Já aproveita e já deixa um like, tá? Porque é extremamente importante a sua participação. Bem, você sabe que o ministro vai sair, tá? O ministro Raul Araújo foi o ministro lá que não achou absurdo o Bolsonaro, né, desceu o sarrafo, supostamente desceu o sarrafo lá no sistema eleitoral brasileiro. Enfim, você já sabe de tudo isso, tá? Mas e aí? Lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral existe um bloco praticamente aí de pessoas que são consideradas da ala conservadora. Quem são? André Mendonça, Cássio Nunes, Maria Isabel e também o Raul Araújo. Então, o que acontece? Esse pessoal forma uma ala, na teoria, ideológica. E para poder agora aliviar o lado do Bolsonaro, o André Mendonça e o Cássio Nunes, esses serão presidentes do Tribunal Superior Eleitoral e, consequentemente, em 2026, né? E também serão vice. Então, de certo modo, isso causa, de certo modo, um certo conforto para o Bolsonaro. Agora, por outro lado, a coisa fica um tanto mais complicada para o Bolsonaro. E eu vou te falar o porquê. Saindo o ministro Raul Araújo, vai chegar o Antônio Carlos Ferreira, que praticamente, ele veio do Tribunal Superior, Tribunal de Justiça. Ele praticamente será efetivado aí como titular e vai mudar aí, ou pelo menos vai mudar toda essa composição. Ele veio lá ele é ex-diretor da Caixa Econômica, do jurídico, né, da Caixa Econômica Federal, e foi indicado, aqui é que complica, ele foi indicado ao Superior Tribunal de Justiça em 2011. Por quem? Pela presidenta ou pela presidente Dilma Rousseff, tá? Então por aí você já tem mais ou menos uma noção, sabe que fica um tanto mais complicado para o Bolsonaro, né? Porque aí, querendo ou não, de certo modo, a gente sabe que tem ali uma ala que é mais conservadora e tem uma ala que é mais de esquerda, vamos dizer assim, ou não tanto de esquerda, mas é mais popular, se é que assim a gente pode dizer. E agora, esse ministro que vai herdar, ou pelo menos vai pegar muitos casos, ele é considerado aí um ministro moderado, mas é mais de esquerda, tá? Só para não falar que é de esquerda total. Então, praticamente aí o Bolsonaro, né, tá numa situação extremamente complicada. Por quê? Eu vou te falar, tá? Algumas pessoas, né, que esse ministro aí, ele vai praticamente pegar os casos aí, o ministro
Antônio Carlos Ferreira, ele vai praticamente aí ter um voto, vai ser um voto contra o Bolsonaro. Algumas pessoas falam que ele é discreto, técnico, equilibrado, independente, mas enfim, é isso que a gente espera praticamente de um juiz. Por outro lado, tá, o Bolsonaro perdendo aí o Raul Araújo, né, a gente sabe que o Raul Araújo, ele livrou o Bolsonaro de algumas, se é que a gente pode dizer, de algumas ações, né, ele acredita que o Bolsonaro poderia ter se tornado aí elegível, enfim, tá, essa que é a realidade. Enquanto isso, você já deixa um like aí. O que acontece aqui? A aposta de ex-ministro aí do Tribunal Superior Eleitoral é que Ferreira pode ser uma espécie de um cara integrante que oscile no plenário entre conservador e mais progressista, tá? Então, tá aí o pessoal emitindo aí a opinião sobre esse ministro, tá? Que vai, de certo modo, mudar aí a vida do Bolsonaro. Para poder piorar, pessoal, a situação lá do Bolsonaro, com a saída do Raul Araújo, é que, de certo modo, as pessoas acreditavam que o ministro Raul Araújo era um cara que estava sempre votando a favor e da absolvição do Bolsonaro, tá? Essa que é a realidade. Além disso, aí, com a saída do ministro aí do Raul Araújo, algumas ações aí, algumas investidas fracassadas da campanha do Bolsonaro à reeleição sobre... perdão, gente. Além disso, com a saída aí do Araújo, praticamente teve algumas situações, não sei se você sabe lá, praticamente que algumas pessoas acreditavam que o ministro Raul Araújo travou um pouco as investigações da Polícia Rodoviária Federal na campanha em 2022. Todo mundo sabe que foi aquele escândalo, aquele horror, aonde praticamente as pessoas não conseguiam votar. Então, o que acontece? Montou supostamente um ecossistema bolsonarista de desinformação e praticamente o ministro não avançou nas investigações e para produzir provas significativas. A verdade é que, de certo modo, agora existe uma grande possibilidade do Bolsonaro se complicar mais, porque esse ministro que vai ficar no lugar do Bolsonaro, ou no lugar do Bolsonaro, no lugar... Desculpa. E esse ministro, novo ministro lá, o Antônio, ele vai ficar no lugar do Raul Araújo, até errei aqui o nome, mas do Raul Araújo, ele vai pegar mais firme. E aí, diante de tantas provas contra o Bolsonaro, aí a coisa pode ficar um tanto mais que complicada. Muito mais, porque agora não vai ter essa de banho-maria, não. O pessoal vai pra cima. E aí, o Bolsonaro inelegível, tá? Sem foro privilegiado. E, de certo modo, tendo que ficar fugindo constantemente da Polícia Federal, da PGR, né, e do STF, é uma situação extremamente complicada e delicada para o Bolsonaro de modo geral. Bem, vamos esperar essa situação, mas eu sei que é muito difícil para o Bolsonaro, né, e agora a gente veremos aí qual é o comportamento do ministro. Eu, pelo menos, torço para que seja um ministro aí imparcial, nessa que é a realidade, para que o Bolsonaro tenha aí um julgamento justo. Eu acredito na justiça. E você? Comenta aí, é muito importante a sua participação. Se você gosta de vídeos como esse, de política de modo geral, tem um outro vídeo aqui do lado, é só você simplesmente clicar, que não te custa nada, e você segue aí assistindo um pouco mais sobre política. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se fala na próxima quarta-feira. Valeu, abraço.